E a primeira notícia que a gente tem aqui é sobre essa operação. A operação aí realizada pela Polícia Rodoviária Federal em parceria com outras instituições extremamente importantes. Chama a polícia, sirene! A Polícia Rodoviária Federal, por meio da 6ª Delegacia em Ceabra, na Chapada Diamantina, realizou em parceria com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Humanos, o INEMA, e a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, a Operação Rotas da Fauna Chapada, entre os dias 30 de outubro e 8 de novembro de 2024, com o objetivo de combater crimes ambientais na região. As equipes percorreram os municípios de Morro do Chapéu, Bonito, Utinga, na Chapada, e Mairi, Mundo Novo, Tapuramuntá, Piritiba e Baixa Grande, em outro território. A operação resultou no resgate de 965 animais silvestres que eram mantidos ilegalmente em cativeiro na região. Tá aí a Polícia Rodoviária Federal trabalhando, uma operação extremamente importante. É uma pauta que muitas vezes passa despercebida na nossa sociedade. É um crime que a gente sempre debate aqui que há 10, 20, 30 anos talvez não fosse encarado como crime por conta das práticas culturais na nossa sociedade, principalmente no que diz respeito à questão aí dos pássaros, certo? Mas é importante entender que existe uma legislação e essa legislação ela precisa ser cumprida, mas uma operação importante, não é, Débora, da Polícia Federal, Rodoviária Federal. Justamente conta com a participação do INEMA, né, que fica responsável por essa parte, né, de investigar, de cuidar, de zelar, na verdade. E assim, a população também tem uma parcela muito importante, porque muitas vezes, às vezes por não ter o efetivo necessário, né, essas informações não chegam, né, até os órgãos, até os agentes, que é quem vai efetivamente atuar nessa área, mas a gente, como sociedade, nós podemos ofertar denúncias, né, nos canais para que operações ocorram com mais frequência e que diminua cada vez mais, né, esse crime, os crimes ambientais. Perfeito. Vocês podem acompanhar por aí as filmagens da operação, de uma parte da operação, né, já que durou vários dias. Essa operação que resultou em 200 termos circunstanciados, 200? Porque em outra divulgação as pessoas perguntaram, e aí, ninguém foi preso? Mas é isso, a investigação tem que ser feita antes que a pessoa possa ser presa. As pessoas receberam, né, esses termos que chama TCO, correto, que é o termo de ocorrência. E o INEMA também faz uma autuação dessas pessoas, que é autos de infração de multas, para responsabilizar esses infratores. Então, acompanhando aí, vocês podem ver daqui a pouco que as equipes da polícia, da PRF, soltando os animais, assim, é uma visão, assim, é uma coisa que a gente fica com uma satisfação imensa de ver, porque realmente é muito triste o que acontece. As pessoas falam assim, mas por que a gente vai estar contra isso? Tem outras coisas piores. E como eu disse no meu comentário, isso há 10, 30, 40 anos era entendido do ponto de vista cultural, porque era uma prática bem comum, mas a partir de agora a sociedade precisa entender que existe uma legislação e existe uma proibição, e por isso que é importante que o rito do processo legal seja seguido no que diz respeito aí à fiscalização. Ananda, aí complementando o que você disse, quando pessoas às vezes falam, por que tal crime de menor potencial está sendo investido tempo, recurso, sendo que tem coisas mais graves acontecendo. Veja bem, uma coisa não anula a outra. Não é porque um crime de menor potencial está ocorrendo e outros mais gravosos também, ao mesmo tempo, estejam acontecendo, isso não quer dizer que tem que parar um para poder atender outro. Não. Nós podemos atuar em várias frentes. Nessa questão em si que estamos falando, essa questão do crime ambiental, deve sim ser atacado, investigado, para que haja essa diminuição no número, né, de casos de crimes envolvendo o crime ambiental, mas também podemos ter um olhar para outras situações que todos nós sabemos, né? Com certeza. E quando a gente pensa que são quase 1.000 animais e destes, quase 100 estavam altamente debilitados e muitos deles provavelmente não vão conseguir resistir, são animais que são endêmicos da região ou não, mas enfim, animais que podem entrar em extinção. E outra coisa, Ananda, quando o animal ele sai do seu habitat, ele fica muito tempo ali preso, né, em cativeiros, ele acaba perdendo as suas habilidades. Já vi muitas situações onde o animal ele retorna para a natureza, só que ele já não tem tantas condições, porque ele perde o costume de fato ali da defesa, né? Então realmente é muito danoso, além dos maus tratos, né, que agrava ainda mais a situação. Correto, Débora. Pois não, Bote. Lembrar
lembrar que a Polícia Rodoviária tem feito um trabalho recorrente, né? E principalmente quando a gente fala a nível também de Chapada, a atuação. A gente trouxemos o ano passado algumas matérias aqui envolvendo a polícia, inclusive recolhendo alguns animais que a gente viu atuou inclusive aqui na cidade de Ceará. Então, parabenizar, inclusive a Polícia Rodoviária que não mede esforço, inclusive a nossa polícia que sempre acompanha a gente. Um abraço a todo o pessoal da polícia. Dizer que, por vezes, as comunidades, às vezes, não têm a noção, porque é uma cultura, uma questão cultural, uma questão que se passa de pai para filhos e não tem essa verdadeira noção. Acho que por isso que esse processo ele é analisado, ele é de forma investigativa e merece realmente, porque eu acho que é mais um projeto também educacional, né? Educar essas pessoas. Pensar do ponto de vista da educação, né? É importante Exatamente, nessa perspectiva.